se na sua mente já passou alguma vez esta ideia. Não sei, mas é bem provável que todos aqui já tenhamos pensado assim em algum momento da nossa vida. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus não ouve a minha voz. Parece que eu oro e nada acontece. Parece que Deus está tão longe, parece que o céu está tão distante. Parece que eu não consigo me sentir sendo ouvido, sendo atendido por Deus. Parece que Deus não me escuta. Será que Deus se lembra? Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre o esquecimento de Deus, porque às vezes sofremos tanto que parece que realmente Deus se esqueceu de nós. Naqueles dias, neste texto que nós lemos, o povo de Israel já se somava em torno de 2 milhões de pessoas, porque 430 anos antes deste episódio, eram apenas 70 almas, 70 pessoas que tinham chegado ao Egito, depois de uma seca terrível, depois de anos difíceis, depois de que um episódio épico na vida da família de Jacó aconteceu, quando seu filho José, muito moço, começou a ter sonhos e a dizer que nestes sonhos ele seria o maior no meio da sua família e todos se inclinariam para ele. Que coisa absurda! Isso gerou no meio dos seus irmãos uma rivalidade, uma hostilidade muito grande, ao ponto dos seus irmãos se reunirem e dizerem: olha, vamos matar este nosso irmão, porque ele quer ser o maior entre nós. Resolveram matar José. José, uma certa ocasião, foi em direção ao encontro dos seus irmãos e eles o prenderam e o lançaram numa cisterna, num poço, e vinham passando uns mercadores e eles então disseram: vamos vender José para ser escravo. E assim José foi levado para ser escravo. Coincidentemente ele terminou ficando na casa de Potifar. Ali era um alto comandante de Faraó, e ali ele ficou servindo. Mas homem de Deus que acreditava nos sonhos que Deus havia dado a ele. Você acredita em sonhos? Acredita? Você os tem todos os dias, às vezes não se lembra bem deles, mas você também nutre sonhos no seu coração. José nutria sonhos no coração, e então uma certa ocasião ele foi assediado, e por se livrar daquele assédio ele teve que pagar uma pena, foi levado à prisão. Na prisão ali ficou aparentemente esquecido, era um homem de Deus, mas ficou esquecido de Deus, porque na prisão sofreu durante muito tempo. Uma certa ocasião, 2 servos de Faraó estavam jogados na prisão e eles seriam julgados e executados. E estes 2 homens, um padeiro e outro copeiro, tiveram sonhos, como José também tinha sonhos, como você também tinha sonhos e tem seus sonhos. E aqueles homens contaram sonhos a José, e José disse: o Deus eterno a quem eu sirvo é o Deus que também se revela nos sonhos. E os sonhos de vocês, um sonhou de uma forma, outro de outro. José disse: olha, tu vais morrer, vais ser executado. E o outro do sonho disse: tu vais te libertar, tu vais voltar à tua função, Deus vai restaurar a tua função e o teu trabalho. E assim aconteceu. Dias depois, aqueles 2 homens foram assim, um foi executado e o outro voltou para servir a Faraó. Mas sabe como é que é? A gente esquece das coisas que não são tão importantes. Na hora da agonia, na hora da dor, na hora do sofrimento, aqueles 2 homens sonharam e Deus se revelou para eles. Mas depois que aquele copeiro foi libertado, esqueceu de José. A Bíblia diz: e ele, aquele copeiro, se esqueceu de José. E se esqueceu não por um dia ou 2 ou 3, mas por 2 anos. 2 anos inteiros. Até que Faraó tem um sonho, e nós conhecemos esta história, não é? E então aquele copeiro lembrou-se de que um dia ele esteve preso, de que um dia ele passou por sofrimentos,
de que um dia teve um sonho e que um prisioneiro interpretou seu sonho. E aí ele disse ao faraó: olha, é um moço que está preso lá, e ele consegue interpretar sonhos porque Deus fala com ele. Você acredita que Deus fala com a gente? Amém. Mas escuta, e aí José é convocado para interpretar o sonho do faraó. Desta interpretação, José foi elevado à condição de governante de todo o Egito, administrou a nação do Egito inteira. E então, quando veio a seca, quando veio a fome, José foi conduzido por Deus para trazer a sua família de volta, sua família para perto dele. Jacó, seus irmãos, vieram morar na terra de Gósen, e ali permaneceram, e parece que Deus esqueceu de novo, porque eles ficaram na terra de Gósen, ali sendo protegidos, e por 430 anos ficaram ali, muitos anos, cresceram, se multiplicaram, agora já eram 2 milhões de pessoas, mas aconteceu algo, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel começaram a sofrer perseguição, a sofrer por causa da escravidão, e eles sofreram tanto que começaram a clamar a Deus, a pedir, e parecia que Deus não ouvia. É isso que acontece conosco muitas vezes, na hora da dor, da aflição, clamamos, e parece que não somos ouvidos, e eu sei que você já passou por isso, já passou ou está passando por momentos da sua vida em que parece que Deus se esqueceu de você. Deus não se esquece de nós, mas também Deus parece esquecer de nós, porque como pode esperar 430 anos para atender um pedido? Olha só, eles clamaram a Deus, o seu clamor subiu a Deus. Olha o versículo 24, eu quero que você leia comigo o versículo 24, o que diz? Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança, da sua misericórdia e da sua fidelidade para com Jacó. Lembra? Vamos dizer de novo. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Isto. Deus se lembrou disso. Mas esta aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó, esta aliança foi feita 430 anos antes. E na hora da angústia, da perseguição, parece que Deus havia se esquecido. E o que é que a resposta diz? Versículo 25: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus se lembrou e atentou para a sua condição. Deus parece que esqueceu de você. Quero que você entenda que Deus nunca esqueceu de você. Ele se lembra de você e Ele está atento à sua condição, Ele está atento aos seus sofrimentos, Ele está atento às suas necessidades, Ele está atento. O grande problema é que nós queremos que Ele se lembre de nós na hora da agonia, na hora da dor. Deus se lembra da escravidão dos seus servos e os liberta. É isso que a palavra de Deus diz no Salmo 98, diz assim: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus, Ele se lembra de nós. Mas, por que parece que Deus demora tanto a nos atender? Quero que você olhe para mim para eu lhe mostrar uma coisa. Presta bem atenção. Talvez você não saiba disso, mas os cientistas descobriram, constataram que 99% das informações que chegam ao nosso cérebro, nós não nos lembramos, nós esquecemos. Por exemplo, você não estava aí lembrado que está vestido, tá? Agora está lembrado, porque eu falei. Mas enquanto você está andando, não se lembra que há muita coisa em você. Portanto, 99% das informações que chegam ao seu cérebro, pelo olho, pelos sentidos, pelo olfato, pela gustação, essas informações são esquecidas.
Mas existem algumas coisas que nós nos esquecemos, não nos esquecemos. Algumas coisas, por exemplo, um dia você colocou a mão em algo quente e aprendeu que fogo queima. Quantos lembram disso? Não? Os que não lembraram, não estão esquecidos. Porque no dia que você via algo como fogo, como quentura, você vai se lembrar automaticamente. Porque esta memória que nós temos, ela é o mecanismo mais perfeito que temos de nos preservar. Diante de um perigo, o perigo é real, o medo é imaginário, mas diante de um perigo, sua memória, sua mente vai se lembrar exatamente o que uma faca pode fazer, o que um espinho pode causar, o que um fogo pode fazer, o que o frio também pode causar. Essas memórias você tem vívidas. O grande problema é que nós muitas vezes somos tão feridos na alma e que dizemos assim: eu não posso esquecer dessa dor, eu não posso esquecer do que ele fez ou do que ela fez, eu não posso esquecer desse sofrimento, porque se eu me esquecer, eu posso estar vulnerável outra vez. Há dores que a gente não pode esquecer, que nos preservam a vida, mas há dores que gostaríamos de esquecer e não podemos nos livrar dela. A Bíblia nos diz lá em Gênesis, no capítulo 8, que depois de muitos dias de chuva, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos. Deus se lembrou de Noé, no meio do dilúvio, depois de 40 e tantos dias de chuva, e Deus fez soprar um vento suave sobre a terra e baixaram as águas. Deus se lembra de nós nos momentos difíceis da nossa vida. Diga isso comigo: Deus se lembra de nós nos momentos difíceis da nossa vida. Sabe, em Gênesis capítulo 30, versículo 22, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a, e ela pedia a Deus durante muito tempo, porque ela era estéril, e a esterilidade naquela época era uma maldição, era considerada como uma maldição. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel, e ela concebeu. Deus se lembra do desejo dos seus servos e os atende. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas por que Deus se esqueceu de Raquel durante tanto tempo? Na verdade, não foi durante tanto tempo, porque ela nasceu estéril, ela não poderia ter filhos. Deus se lembrou de Ana, esposa de Elcana, que era também estéril e perseguida pela sua rival. E quando ela clamava a Deus todos os anos, ela voltava do templo para casa com o coração moído, com a alma triturada, com a alma esmagada, porque era perseguida, porque era humilhada pela sua rival. E um dia ela estava no templo orando, e o sacerdote achou até que ela estava embriagada, e Deus se lembrou de Ana, e ela concebeu. Que lembrança é essa? No Salmo 106, versículos 44 e 45, diz isso. Vamos ler comigo juntos? Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles, de sua aliança, e se compadeceu, segundo a multidão das suas misericórdias. Deus se lembra da nossa angústia. O profeta Jeremias diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mas este mesmo profeta diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Deus se lembra de você a cada instante. Deus se lembra das suas limitações, Deus se lembra dos seus sofrimentos, Deus se lembra da sua angústia, Deus se lembra da sua dor, Deus se lembra do quanto você tem sofrido ao longo de anos, e muitos de nós estamos aqui nesta manhã, talvez esperando uma resposta de Deus, esperando uma ação de Deus, esperando uma manifestação de Deus, esperando um agir de Deus. Eu quero que você seja bem sincero na sua vida. Vou lhe perguntar uma coisa agora: quantos verdadeiramente aqui esperam uma resposta de Deus na sua vida? Levante a mão. Obrigado, os que não levantaram também estão esperando. Amém?
Você espera no Senhor? Amém. Que amém fraco pra caramba. Você espera no Senhor? Amém. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração, filho. Por que que Deus se esquece? Porque ainda não é a hora. Jesus disse isso quando num casamento estava e quiseram que ele começasse a fazer alguma coisa. Ele olhou para sua mãe e disse: ainda não chegou a minha hora. Por que que Deus esquece do seu povo? Deus não esquece do seu povo. É que nós queremos que Ele se lembre na hora que gritamos, na hora que clamamos, na hora que chamamos, na hora que lamentamos, na hora que gritamos. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque Ele atentou para o meu sofrimento. Deus ouve você, filho. Por que que Deus esquece? Não é porque Ele tenha esta capacidade de esquecer, Ele lembra de tudo. É porque ainda não chegou a hora de dar a você o que você pediu, porque queremos sempre que Deus nos dê aquilo que pedimos a Ele. E na verdade pedimos com uma sensação, com um desejo muito egoísta. Queremos que Ele nos atenda. E ainda queremos que Ele nos ajude a nos vingarmos da dor que os outros causaram em nós. Ainda queremos que Ele castigue aqueles que nos fizeram mal ou sofrimento. Ainda queremos isso. Queremos que Ele nos atenda, nos socorra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, na hora da angústia. Deus se lembra. Sabe por quê? Este lembrar de Deus é quando Ele vem em nosso socorro, é quando Ele age de modo sobrenatural, é quando Ele se lembra sim dos cativos, dos oprimidos e os atende. Deus disse através do profeta Elias que haveria fome na terra, e por 3 anos e 6 meses não caiu uma gota de água, não choveu. E Deus tinha dito a Elias: olha, eu ordenei a uma viúva para te sustentar, para te alimentar. E quando Elias vai ao encontro desta mulher, não tinha nada, só os 2 cavacos de pau e um bocadinho de farinha. E aquela mulher disse para o profeta: não tem mais nada, Deus esqueceu de nós, só tenho aqui um pouco de farinha para fazer o último bolo para mim, para meu filho, e depois morreremos. Elias olha para ela e diz: certo, faça o bolo, agora primeiro para mim. Que negócio é esse? E Elias disse àquela mulher: sabe, filha, faça o bolo primeiro para mim, porque o azeite da botija não vai acabar, nem a farinha vai se acabar. Amém? O problema é que ela precisava dar um passo de fé, fazer primeiro para o homem de Deus. Às vezes queremos que Deus socorra a nós, atenda a nós, venha a nós. O vosso reino? Como você sabe? Queremos sim que Ele venha a nós, queremos sim que Ele atenda a nós, queremos sim que Ele socorra a nós. Mas o Senhor Jesus disse: busca em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele se lembra de ti, filho. Não importa se estás na escravidão de alguma coisa, Deus está lembrado de ti. Não importa se tu olhas para o teu corpo e te vês estéril, sem sentido, sem vigor, sem amor à vida. Não importa se estás olhando para o teu sofrimento, para a tua enfermidade, e dizes: não tem jeito, eu vou morrer. Calma, não acabou ainda. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou uma obra extraordinária na sua vida, e Ele não vai voltar atrás. Você está atolado, porque você é alvo do amor de Deus. Deus ama você. E a palavra de Deus diz: ainda que cavem até o inferno, ou até o mais profundo abismo, a minha mão os tirará dali. Ainda que tu estejas atolado até o gogó, como diz o Matuto, Ele é poderoso para socorrer-te na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora das perdas, na hora das rupturas, na hora das desesperanças, na hora do desespero, na hora da morte, na hora precisa, Deus virá em teu socorro. Aleluia. E se você tem isto no coração, Deus virá em teu socorro,
porque pode ser até na hora mais extrema da sua vida, Ele se lembra de você. Na cruz do Calvário, 2 homens estavam condenados de forma justa, mereciam morrer, estavam ali pagando o que os seus crimes exigiam, mas um deles olhou para Jesus e disse isso, vamos ler juntos? E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não pediu para ser livrado da morte, ele não pediu para Jesus fazê-lo descer da cruz. Deus não vai às vezes te livrar da dor, mas Ele vai te socorrer na dor. Deus pode não te livrar da aflição para que tu fiques rindo depois. Ele vai estar contigo na hora da angústia, no meio da aflição. Deus nunca esqueceu de você. Deus não esquece de você. Ele te trouxe aqui hoje para te dizer isso. Por mais que tu não o entendas, por mais que tu não o compreendas, por mais que tu não consigas alcançar os mistérios de Deus, Ele se lembra de você. E não sei quão profunda é a sua dor, nem quão terrível é o seu sofrimento. Eu sei que Deus está lembrado de você. Eu sei que Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: meu filho, minha filha, ainda não terminou o que eu comecei a fazer na sua vida. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Deus não esquece. Diga isso comigo. Diga outra vez. Deus não esquece. Diga outra vez. Mas há uma coisa que Deus esquece. Há uma coisa sim que Ele esquece. Não é suas aflições, porque delas Ele se lembra todo o tempo. Há uma coisa que Ele esquece. A Bíblia diz em Miqueias capítulo 7, versículo 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A isso Ele esquece. Porque a Bíblia diz que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, e é Ele quem sara todas as nossas enfermidades, é Ele quem perdoa. E nisso quero que você tenha absoluta certeza que o onisciente, o todo-poderoso faz questão de esquecer. Ele não coloca seus pecados lançando no seu rosto, lançando na sua cara, dizendo: aí você pecou de novo. Não, quando tu te aproximas dele com um coração verdadeiro, na graça que há em Cristo Jesus, no sangue vertido da cruz do Calvário, Ele lança os teus pecados nas profundezas dos mares, e Ele não está esquecido de você por causa dos seus pecados, ou por causa dos seus erros, ou por causa das suas transgressões. Ele não está esquecido de você porque está castigando você, porque está punindo você. Não, 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 meu filho. Os seus pecados já foram lançados nas profundezas dos mares, e Ele não está demorando por causa da sua transgressão, nem por causa da sua rebeldia, nem por causa do seu merecimento ou do seu castigo. Ele está demorando porque Ele está aperfeiçoando em você algo muito melhor. Muito melhor. Então escuta, filho, toma posse do que tu estás ouvindo hoje. Ele está demorando, não é porque está te punindo, não é porque está te repreendendo, não é porque está te dando uma sova, uma surra. Ele está demorando porque Ele está aperfeiçoando uma grande obra que começou na sua vida. Então não olhe para a demora de Deus como sendo castigo, como sendo punição, como sendo merecimento. Olhe para a demora de Deus como sendo graça e misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Ele começou uma grande obra na sua vida.
não queira entender Deus. Viva cada dia, cada instante, crendo que Ele completará esta obra, mesmo que aos seus olhos pareça que demore. Eu não sei como está seu coração, eu sei como está o meu coração, cheio de esperança para dizer a você que Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quero orar por ti. Se tu estás esperando que Deus haja na tua vida, se tu estás achando que Deus está demorando muito, então escuta, descansa. Não veja a demora como punição, veja a demora como esperança de algo muito melhor na sua vida. Se você quer renovar sua esperança ao Senhor, diante do Senhor, enquanto cantamos este louvor, eu quero que você saia do seu lugar, se você quiser, venha aqui à frente. Aqueles que estão aflitos ainda, esperando uma resposta de Deus, uma resposta do Senhor, um milagre, Deus pode estar fazendo isso hoje na sua vida. Não ache que Ele demora. Quem sentir vontade e desejo de vir orar aqui no altar do Senhor, venha para cá enquanto cantamos. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com teus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre. Fique em pé se você desejar louvar o nome do Senhor. Renove suas esperanças. Esse dia creia nisso. Ele vai te abençoar. Ele não esqueceu de você. Mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor. Creia nisso. Suas bênçãos sobre. Aleluia, aleluia, diga isso. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Perdoa-nos, Senhor, porque estávamos achando que Tu demoravas muito, porque merecíamos ser punidos, castigados. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes entendemos que o nosso sofrimento é merecimento. Entendemos que sofremos porque talvez tenhamos feito algo errado. Ó Senhor, perdoa-nos porque achamos que a demora é porque o Senhor estava nos punindo. Mas agora entendo que a demora não é essa. É que o Senhor está nos moldando. O Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor está fazendo aquilo que nós sozinhos não podemos fazer. Senhor, ajuda-nos agora, assim como estamos no Teu altar, para que possamos todos entender que esta boa obra que o Senhor começou, há de completá-la. A cura virá na minha vida, a libertação virá na minha vida, a provisão virá na minha vida, o sustento virá na minha vida, a restauração virá na minha família, a restauração virá na minha casa, nos meus filhos, em tudo que eu anelo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Bendito seja o Teu nome, Senhor.
que tu tomes agora a nossa vida nas tuas mãos e que ensina-nos a esperar com paciência, pois tu has de fazer algo extraordinário na nossa vida. Bendito seja o teu nome, enche-nos com a tua graça e completa a tua obra em nós, em nome de Jesus, amém. Vamos voltar ao nosso lugar, glorifique a Deus, as palmas são para Ele, para Jesus, para o Senhor. Volte cantando, louvando ao nosso Deus. Que começou a boa obra em minha vida,